Existem níveis de crescimento com Deus que jamais poderemos alcançar se não tivermos intimidade com Ele. O secreto é o segredo. Medita na palavra do Senhor. We'll sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. E então a minha mãe senta-se na minha cama nesse dia. E ela pega na cabeça dela e diz: mas afinal então tu tens o quê? Só que quando ela diz isso, ela sente o rabo molhado. Ela levanta e destapa-me. E era sangue. Só sangue. E então ela chama o vizinho de cima, que é para me levar para o hospital. Eu já não vi nada, Arlete. Quando ela levantou, era tanta hemorragia, acho que fiquei 3 ou 2 meses com hemorragia, que eu virava a minha cara para o lado, eu desmaiava. Acordava, virava para o outro, desmaiava. Nesse dia estava assim. E eu guardava as toalhas no guarda-fato para ninguém ver. Suja. Só quando saíssem que eu lavava. Mas já tinha o meu primeiro filho. E eu lembro-me de acordar e a enfermeira, né, perguntar o que é que eu tinha feito. E eu expliquei tudo à enfermeira. Minha mãe ficou de boca aberta. Como é que ela não sabia o que eu tinha feito? E meses com hemorragia, minha mãe sem saber. Não tinha como, primeiro, porque a minha mãe passava o dia fora, né? Ela tinha que dar no duro para nos sustentar. Não tinha então como ela saber do que eu tinha feito. Então, depois de coisa, lá tinha que apanhar sangue, né? Conseguiu-se 1 litro de sangue, deram-me. Salvaram a vida, né? Porque eu tinha 4 de hemoglobina. A minha mãe, para poder pagar a minha medicação, né? O resto, eu lembro-me que ela não tinha nem um tostão. Então, ela teve que tirar o ar-condicionado do quarto dela, vender para poder pagar a minha medicação. E então, eu recuperei. Ela, graças a Deus, não ficou chateada como toda mãe, né? Então, passaram anos, outros anos, né? Eu digo a Arlete que se não fosse a minha mãe naquele dia, eu acho que foi Deus que pegou nela, depois sentada. Usou a mãe. Eu quero... Ai, como Deus é bom na nossa vida. Se não lhe meter sentada, porque ela sentou-se e meteu a mão assim na cabeça e disse: oh meu Deus, o que que tu tens? Foi Deus que lhe usou para ela sentar e ver o que eu tinha, porque senão eu teria morrido. Então eu digo a Arlete que sempre foi Deus a me proteger. Sempre, com toda a certeza. É isso. A segunda vez, o segundo aborto que eu disse a Arlete que ia contar, um dia o irmão Rodrigo liga para mim, já eu conhecia o irmão Rodrigo. Ainda não conhecia, né? Mas já conhecia o irmão Rodrigo. Ele ligou para mim de manhã e disse: sabes que estás grávida? Arlete, eu tinha... Foi um dia depois de eu ter tido relações que ele me ligou. Sabes que estás grávida? Eu chamava-lhe irmão Quinho. Irmão Quinho, não estou grávida o quê?
estás grávida e vais ter um rapaz. Até ele não disse, sabes que estás grávida, ele disse, a Weia vai ter um irmão e vai ser um rapaz. O irmãozinho tá a brincar comigo. A sério, tu hoje ficaste grávida. E eu não liguei. Um mês depois, dou conta que estou grávida. Mas com medo das pessoas, porque eu já tinha um filho. Uhum. Com medo das pessoas, eu resolvi tirar, fazer o aborto. E esse aborto custou-me mais, foi o último que fiz. E hoje te arrependes? Muito de ter Toda feito. Foi o último que eu fiz. No dia em que eu peguei em mim para fazer o aborto, o irmão Rodrigo ainda ligou para mim. É só para ver que ele e Deus estão sempre juntos. Uhum. Ele ligou para mim. Uns dias antes, ele já tinha me dito, não vais querer fazer o aborto, não faz o aborto. Ele disse-me como é que seria a minha vida se não fizesse o aborto. E como é que seria se eu fizesse o aborto. Mesmo assim, o medo ainda conseguiu me dobrar. Então, no dia em que eu ia fazer o aborto, ele ligou para mim. Não atendi. Ligou para mim 2 vezes. Depois de fazer o aborto, ele voltou a ligar para mim. 30 minutos depois, voltou a ligar para mim. Não atendi. Mandei uma moça, né, que na altura era minha amiga, atender o telefone, que conhecia o irmão Rodrigo. Eu sei que depois de uma semana, eu ligo para o irmão Rodrigo, porque tinha problemas no relacionamento. Ele tinha me dito que eu ia ter esses problemas depois de fazer, se fizesse o aborto. Eu liguei e eu convencida, né, de que Deus ia me perdoar e eu não ia viver as consequências, tá vendo? Deus perdoa, mas tu vives as consequências. Porque tu cometeste um erro, então tens que pagar, né? Os erros cometidos. Ele me perdoou, mas eu vivi as consequências. Eu gostava muito desse rapaz, na altura. Então, eu ainda disse para o irmão Rodrigo, eu fiz, Deus já me perdoou, não vai ser assim, vai ser diferente. E não foi. Foi conforme o irmão Rodrigo disse. E foi o último aborto que eu fiz. Mas foi um aborto que eu fiz que eu estava a fazer e eu pedi o perdão de Deus. Tá vendo que tu estás a cometer e ainda assim queres Deus na tua vida. Houve uma vez que eu disse no irmão Rodrigo, eu às vezes penso, não disse, né? Que de tudo que eu fiz, e mesmo assim Deus me deu 2 filhos. Houve uma vez que eu, sentada, Ele é um fogo que nunca se apaga, muito mais forte que as ondas do mar. E sobre os céus sentado contempla a terra, olhando assim para os filhos dos homens. É a minha fonte de inspiração, o meu alicerce, minha solução. Nada a ele posso esconder, pois Jesus sonda o meu coração. Não há ninguém como o meu Senhor, dá de comer as aves lá no céu, que vê os peixes
vive só pra mim, pra mim. Ele conhece a hora de nascer, também conhece a hora de morrer. Conhece a hora, o minuto, o segundo que a criança cresce. O homem não pode ver, mas muitos não querem acreditar que sobre as nuvens o meu Senhor vive.